ok? Bom dia a todos. Estamos aí, começando mais uma live, né? Um bate-papo aí, uma palestra básica sobre Escola Resiliente. Obrigado aí a todos que estão aqui compareceram e vocês aí que estão aí atrás aí dos celulares, que vocês possam participar conosco e interagir conosco também mais para frente. Eu quero convidar a nossa instrutora Isis Viana, na qual ela irá falar um pouquinho sobre Escola Resiliente, ok? Bem, desde já eu agradeço, fiquem atentos. Caso não consigam assistir, nós vamos colocar no YouTube, para que vocês com mais calma assistam essa live, ok? Desde já, muito obrigado. Vamos tentar toda terça, quinta e sábado fazer algumas lives com os nossos alunos, para os nossos alunos, para que eles possam ter conhecimento das nossas ações, para quando retornarmos para o processo APEL, todos já entendam como desenvolver e dar mais qualidade à profissão que escolher, ok? Muito obrigado, dona Isis, fique à vontade, ok? Bom dia, tudo bom? Então, quando você deixa eu tá do barulho. Relaxa, estamos aqui todos em casa. Eu sou Isis, eu trabalho lá na Defesa Civil e sou voluntária também do Processo APEL. Estou nessa há 4 anos? 4 anos, vai fazer 5. Então, né, muita coisa. O que acontece? Lá na Defesa Civil, eu me encontrei responsável pelo projeto Escolas Resilientes, que é uma coisa que eu aprendi a gostar demais. E hoje eu vou explicar para vocês como isso funciona, por que a gente faz isso. E se tiver aluno assistindo, preste atenção, voluntários, preste atenção. Porque quando o coronavírus deixar, quando as coisas voltarem, a gente vai precisar da ajuda de vocês para realizar esse projeto. A gente já usa a ajuda de vocês, mas em menor escala. Agora as coisas vão dar um pouquinho, eu vou explicar isso lá na frente, então a gente vai precisar mais de vocês. Então preste atenção, se você quiser ajudar, né, você ajuda. O que acontece? Primeiro eu vou falar de Defesa Civil, o que a gente é, caso você não saiba. A Defesa Civil foi criada no dia 28 de setembro de 1984 e desde então ela segue uma ótica de resiliência. E isso vem moldando a Defesa Civil, vem moldando como que a gente lida com situações, como que a gente se prepara, como que a gente faz os cursos, a pauta que a gente segue. Tudo que a Defesa Civil faz é pautado pela ideia de resiliência. Então, isso que a gente faz de se preparar antes, de fazer curso de capacitação, até o processo APEL, que treina vocês, tudo isso está pautado na resiliência porque é uma forma da gente se preparar para eventuais situações adversas. Dentre as coisas que a gente faz, a gente segue ações de aspectos globais, como prevenção de desastres, preparação para emergência de desastres, resposta aos desastres e reconstrução. Então a gente trabalha quando acontece coisa ruim, se prepara para coisas ruins e responde, reconstrói quando acontece uma coisa ruim. Então a gente trabalha aqui na base do desastre, mas a gente se prepara para que o impacto seja menor caso ele aconteça. Essas são algumas das pessoas que trabalham lá, o Ariel, todos conhecem, eu sou secretário de Defesa Civil. Aqui, alguns funcionários da Defesa Civil, o Major Samir, que vocês já viram também que ele ajuda bastante a gente. E aí a gente entra no aspecto de resiliência, que o que seria? Essa aí não deixa. Resiliência. Quando a gente passa por uma situação muito difícil e a gente consegue ultrapassar ela e se vê pronto e de volta ao seu estado normal depois que essa situação acontece, a gente pode se considerar uma pessoa resiliente, porque eu fui capaz de ultrapassar um momento muito complicado, um momento muito difícil, uma situação de desastre, e depois que essa situação passou, eu fiquei no meu estado normal. Eu voltei ao que eu era antes, às vezes até melhor. Isso demonstra uma pessoa resiliente. E esse é um aspecto que pode ser usado constantemente na nossa vida se
vai dar palestra nas escolas, a gente leva alguns exemplos práticos para poder demonstrar para as crianças e os adolescentes, dependendo da faixa etária, o que é resiliência. Então a gente leva esponja, elástico, molde, a gente nunca levou nome, a gente mostra no slide. Por quê? Quando você aperta uma esponja e tira ela do estado normal dela, e depois solta, tira aquela pressão toda, ela volta ao seu estado natural. Então, a gente demonstra que é um material resiliente, porque ele perde a sua conformação normal e depois ele volta ao normal depois de uma situação de estresse. A mesma coisa é o elástico. Só que a gente não usa muito isso aqui porque na escola eles querem jogar uns nos outros, aí dificulta um pouquinho o trabalho. Mas a gente leva exemplos práticos para eles poderem entender melhor o que é. Se tiver alguma pergunta aí, tu fala, tá? Cidades resilientes. Quando a gente dá essa palestra, eu sempre pergunto a eles se eles entendem Caxias, Duque de Caxias, como uma cidade resiliente. Por quê? Uma cidade resiliente geralmente passou por algum trauma. Caxias passou por um monte, né? Principalmente Xerém, a gente vai chegar lá. Mas se passou por algum trauma, se reconstruiu e está de boa, cidade resiliente. Se é uma cidade que se empenha em fazer treinamentos, em se preparar para situações adversas, é uma cidade resiliente. Então a gente vê isso acontecendo no município. Então, Duque de Caxias se enquadra como uma cidade resiliente. Por isso que ela tem um selo de cidade resiliente. Aqui um exemplo de uma cidade que passou, acho que foi um furacão, que destruiu tudo, aqui mais na frente também está destruído, e depois a gente vê que ela conseguiu se reconstruir, ela conseguiu voltar. Aqui atrás, o conceito de cidade resiliente, que é o que eu acabei de falar. Quando uma cidade passa por situações adversas e consegue se reconstruir, ainda ajudando a população a reduzir os desastres, superando obstáculos, resistindo a pressões das situações emergenciais, ela se torna uma cidade muito resiliente. E aí o selo de cidade resiliente que Caxias recebeu por motivos óbvios, por ter conseguido ultrapassar momentos muito difíceis, por ter conseguido manter essa cultura de resiliência através de treinamento e tudo mais. Sobre os riscos do município. Caxias é dividido em 4 distritos. E cada ponto tem uma situação difícil. Cada ponto de Duque de Caxias, cada extremidade tem a sua particularidade, tanto geomorfológica quanto de quantidade de chuva, muita coisa. Tem estudos sobre isso que conseguiram determinar quais partes são de mais risco. Aqui, Duque de Caxias, ela tem quase 1 milhão de habitantes, quase 1 milhão de habitantes. E 4 distritos. Então a gente fala de Centro de Caxias, Campos Elíseos, Bahia e Xerém. E esses aqui são os riscos principais. Sobre a geografia de risco, a gente com estudos, tem até o CEPED, que é o Centro de Pesquisa da Defesa Civil, que faz levantamento geológico, geomorfológico, levanta estudos, faz um monte de análise, para poder entender como que o município funciona. Como que, desde onde estão as casas, se isso vai oferecer algum tipo de risco para elas, se elas estão em território, em espaço geográfico que não devia. Então, tem todo um levantamento sobre isso para conhecer o tipo de solo do município, para poder levantar esse tipo de dado aqui. Em Xerém, a gente vê bastante enxurrada acontecendo. Em Bahia acontece bastante inundação. Aqui em Campos Elíseos tem polo petroquímico, então tem risco de explosão, é uma coisa muito instável, apesar de muito segura, é instável, pode acontecer, né? A gente não sabe. Então, por isso, inclusive, o processo APEL, acho que vocês sabem, né? Processo APEL, resolução da ONU, para poder treinar as comunidades no entorno do polo petroquímico, para que, se acontecer alguma situação adversa, todo mundo está preparado, todo mundo sabe socorrer, por isso também o simulado todo ano, para a gente poder treinar, caso aconteça alguma coisa, né? Vocês sabem disso. E Duque de Caxias, o centro, no caso, acontece bastante deslizamento. Aqui são exemplos práticos do que já aconteceu no município, a enxurrada de Xerém, que todo mundo lembra, foi terrível. Quando a gente fala nas escolas sobre isso, a gente mostra essas fotos. As crianças às vezes nem estavam lá, mas elas falam, eu lembro, foi horrível. Às vezes elas nem estavam, mas é uma coisa que ficou muito marcada no município. Então todo mundo sabe. Até as criancinhas, elas sabem o que aconteceu, elas entendem o risco do município delas. Por isso que
fazer com que elas entendam a necessidade de se criar uma cultura de resiliência. Mas vou chegar lá. Inundações que acontecem. Isso aqui também não é segredo para ninguém. Isso aqui foi em 2018, se eu não me engano, foi uma vistoria que a engenharia fez e tinha uma casa construída num barranco. Óbvio que o barranco ia descer, ia ceder, mas né, acontece bastante. Tem que passar ainda. Foi. Incêndios também que acontecem, infelizmente. Nós também tem o golpe, tem o 14º, então a gente está nessa cultura todo mundo junto. Sobre o plano de defesa civil. Peraí. A defesa civil tem um plano, sabe? A gente segue etapas para poder responder o município em situações difíceis. Esse plano é dividido em 1, 2, 3, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Prevenção, obras estruturantes, não é a defesa civil que faz. A Secretaria de Obras está aí para isso, mas a gente dá apoio se caso necessário. Então, a Secretaria de Obras com obras estruturantes para o município, não. Mapeamento das áreas de risco acontece junto aos centros de pesquisa, como o CEPET, que eu já falei, às vezes até vistorias do setor de engenharia da defesa civil, que vão e mapeiam os locais que são locais de risco. Monitoramento e alerta. A defesa civil trabalha com um sistema de alerta e alarme, que são as sirenes, que são distribuídas pelo município nas áreas de risco, e os pluviômetros, que fazem o trabalho de monitorar a quantidade de chuva para determinados locais, para ver se está em quantidades normais ou se está oferecendo algum risco para aquela localidade. Então a gente consegue fazer um monitoramento através desse sistema. E a resposta, que é o socorro, assistência e reconstrução. Quando acontece desastre de fato, a gente monta uma sala de crise, monta toda uma estrutura, divide as equipes, abre pontos de apoio, abrigo temporário. Então a gente tem toda uma estrutura para dar uma resposta se sofre algum desastre. Assim, não é fácil fazer essas coisas. Não é assim, desastre, sala de crise, tudo pronto. Não, é uma coisa que dá trabalho, demanda esforço, demanda preparação, demanda muita gente trabalhando em muita coisa ao longo do ano para quando chegar a época de chuva, que é de dezembro ou antes? Dezembro. Até janeiro e tudo mais, o verão, chuvas de verão, a gente está preparado. Então, durante o ano, a Defesa Civil se divide em situação de estado de alerta, que é a época de chuva, e estado de não alerta, quando a gente usa o tempo para poder se preparar, para poder investir em preparação. Por isso os cursos de 15 em 15 dias que a gente tinha antes do corona, por isso os treinamentos todos os sábados no processo APEL, porque a gente investe nesse momento esforços para que estejamos preparados caso aconteça alguma coisa na época de chuva, na época de estado de alerta. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre o que a gente faz nas escolas de fato. Eu já falei aqui sobre defesa civil, sobre conceito de resiliência e como que a gente se prepara. A Escola Resiliente, o projeto Escola Resiliente é uma forma da gente mostrar o caminho para as escolas municipais. Porque assim, a defesa civil ela trabalha de forma mais ampla no município, só que dentro das escolas a gente não tem como ir lá, segurar na mão de todo mundo quando acontecer um desastre e levar todo mundo embora. A gente precisa mostrar o caminho, ensinar como faz. E aí vai caber à escola seguir as orientações da defesa civil ou não. Então o projeto é para isso, a gente mostrar o caminho. O que a gente faz? A resiliência aplicada à escola é responsabilidade de todos. É necessário que professores e demais colaboradores sejam mediadores desse processo. Como eu disse, é responsabilidade da escola fazer a manutenção dessa cultura. É necessário que haja uma cultura de resiliência dentro da escola. E uma cultura é uma coisa que demora, tanto para você construir uma cultura saudável, quanto para desconstruir uma cultura nociva. Demora. Não é de uma hora para outra, de uma semana para outra, nem de um ano para outro. Cultura é uma coisa que demora. É uma coisa que demanda tempo, esforço, energia, cuidado, carinho, atenção. É tipo uma criança, sabe? Demora. Quando a gente vai na escola,
e orienta os diretores, senta com eles, explica o porquê da gente estar fazendo isso, mostra qual é a necessidade desse trabalho, tenta passar para eles com todo carinho e atenção a necessidade de fazer isso. Porque quando a gente sair da escola, quando a gente encerrar os 3 dias ou 2 dias que a gente usa da agenda escolar para fazer esse projeto, não está na nossa mão mais, está na mão deles. A gente mostra o caminho, mostra o que eles têm que fazer, e aí eles decidem se vão seguir o caminho que a gente mostrou ou não. Não está na nossa mão mais. Nosso trabalho é mostrar o que fazer. E aí depende deles seguir esse caminho ou não. Como agir sendo um funcionário da escola que corre perigo? Aqui eu citei alguns profissionais, professores, diretores, cozinheiros, faxineiros, zeladores, porteiros e outros funcionários devem seguir um padrão de comportamento que colabore com a manutenção da segurança da escola. Porque assim, numa situação de emergência numa escola, se o professor entrar em desespero já era, acabou toda a cadeia aqui de preparação. Se ele entrar em desespero não adianta, não vai passar a segurança para os alunos. Diretores, então, têm um papel extremamente importante. Porteiros, cozinheiros, todo mundo tem um papel específico e importante. Eu vou chegar lá para mostrar o papel de cada um, porque isso é uma coisa que a gente também explica para eles. Só que é preciso seguir, além de comportamentos estratégicos, comportamentos específicos em situação de risco. Até, tipo, eu preciso manter o controle, porque se eu não manter o controle, meu aluno ele não vai ter segurança do que está acontecendo, ele não vai confiar em mim. Quando o aluno perde o controle em quem está acima dele, perde a confiança, em quem está acima dele, não tem como manter uma situação, não tem como gerir uma situação de risco. Então, é isso. Passos importantes numa situação de emergência. A gente, às vezes, isso parece muito óbvio, mas as escolas elas passam batidos. Então, a gente precisa falar, né? Apresentar o alarme de emergência para os alunos. Porque, assim, eles precisam entender a diferença entre o sinal da saída, o sinal do recreio e o sinal de emergência. Isso não acontece. É tudo uma coisa só. Então, se acontecer uma emergência e eles usarem o sinal, os alunos vão achar que é recreio. Ou então, tipo, não está no meu horário de recreio, deve ser o horário da outra turma, eu não vou sair, eu vou ficar aqui, porque não é meu horário. Eles precisam conhecer as diferenças, precisam ter essa nuance, essa preparação. Então, a gente aponta para eles a necessidade de mostrar a diferença dos alarmes. A gente sempre fala que é bom deixar 2 alarmes cumpridos, tipo, toca sem parar, para, toca de novo sem parar. Desde que seja diferente do que eles estão acostumados, porque eles precisam perceber que é uma emergência. E aí eles vão atentar para as coisas que eles precisam fazer, porque a gente ensina passo a passo o que eles têm que fazer. Eu vou chegar lá também. Mas eles precisam entender quando começar a se movimentar para poder fazer o que a gente explicou. Então eles precisam conhecer a diferença. Ter uma rota de fuga pré-determinada na escola. Isso às vezes também não tem. Não acontece isso, algumas escolas sim, outras não. O que acontece? Quando a gente vai para poder explicar antes do dia da palestra, antes do dia do simulado, a gente vai na escola, mostra o que a gente vai oferecer para a escola. Além do treinamento, além da preparação, a gente leva estagiários de segurança do trabalho. São estagiários que vêm para o APEL para poder aprender, para poder fazer estágio. Então a gente leva para a escola e introduz a esse projeto. O que eles fazem na escola? Eles têm algumas atribuições específicas que eu vou falar mais na frente, mas uma delas é fazer a rota de fuga da escola. É mostrar qual o caminho seguro, qual o melhor caminho para que todo mundo saia em segurança. Então, às vezes a escola tem isso até, porque está no projeto da escola, mas fica guardado na gaveta, então ninguém sabe. E é uma coisa que precisa ser vista, é uma coisa que tem que estar à mostra, para a gente poder introduzir. Estabelecer funções para os membros da escola. Distribua os funcionários em pontos estratégicos que vão servir de indicação para a saída dos alunos. Como eu vou falar mais na frente, todo funcionário da escola tem a sua atribuição numa situação de emergência. Todo mundo precisa saber qual é o seu ponto estratégico, qual é o seu lugar. Dentre esses funcionários, alguns deles precisam estar em posições que mostrem o caminho. Por exemplo, teve uma escola que a gente foi que tinha 2 andares e um corredorzão. Os zeladores estavam no pátio, eles não podem estar no pátio soltos, eles precisam estar em posições
Me mostra aqui. Aí, por exemplo, o zelador, gente, passa por aqui. Aí outra pessoa aqui na frente. Gente, sai dali, por favor, aqui. Então, posições estratégicas para poder mostrar a rota de fuga. Tudo isso a gente explica com antecedência, com os diretores e tudo mais. Certifique-se de fazer a chamada antes da aula, para ter certeza da quantidade de alunos em caso de evacuação. Geralmente, as chamadas são feitas no final da aula. Só que assim, se acontecer uma situação de emergência, eu preciso saber quantos alunos estavam sob minha responsabilidade. Eu posso fazer a chamada no final e o desastre acontecer antes da chamada. Como é que eu vou saber quantas crianças estavam ali sob minha responsabilidade? Então a gente precisa, óbvio que eles às vezes fazem isso, eles são preparados e habilitados para isso. São professores, eles trabalham com isso, a gente não. Só que não custa a gente levar uma visão mais abrangente da coisa, porque a gente que trabalha com desastre precisa prestar atenção nesses detalhes para poder orientar. É uma questão de orientação. A gente aprende com eles, ensina o que a gente pode e a gente vai fazendo essa troca. E incentivar a calma. Não permita correria, mas incentive a andar rápido. Quando a gente conversa, não com os professores mais, mas direto com os alunos, tem escrito aqui, direto com os alunos, a gente fala para eles assim, eu pelo menos aprendi a lidar com eles fazendo perguntas que eu sei que eles vão errar a resposta. Por exemplo, a gente precisa sair daqui rápido ou devagar? Aí eles falam, rápido. Bom, mas aí eu pergunto, a gente vai sair daqui andando ou correndo? Aí eles falam, correndo! Não é correndo. Então a gente mostra nessa que eles podem sair rápido sem correr. Porque se eles correrem, eles vão demorar mais do que se eles estivessem andando organizados. Aí eu mostro a porta para eles, pergunto para eles se um monte de alunos saem pela mesma porta ao mesmo tempo, vai dar bom ou não? Aí eles falam, não vai. Porque não vai, é óbvio, mas o desespero faz a gente esquecer o óbvio. Então, incentivar eles a andar rápido e ensinar que a organização faz com que as coisas aconteçam muito mais rápido do que a pressa. Eles entendem isso muito bem, eles são espertos. Sobre a atuação da Defesa Civil na escola. Trabalha em 3 etapas que facilitam o projeto. Primeiro, os estagiários de segurança do trabalho que eu disse, que chegam na escola, fazem mapas de risco, fazem diálogo de segurança, diálogo diário de segurança com o pessoal. Eles vão, acho que uma semana antes, ficam vendo o ritmo da escola, a estrutura da escola, as palestras para os níveis de ensino diferentes. Quando a gente vai preparado para falar com criança de 4, 5, 6 anos, para falar com pré-adolescentes de 12, 13 e para falar com pessoas de 15, 16, 17 e para falar com os diretores. A gente tem slides diferentes para esse tipo de público, tem abordagens diferentes para esse tipo de pessoa, porque a gente precisa que a mensagem chegue. A gente precisa que eles entendam a importância de fazer isso, porque senão não vai fazer sentido. Se a gente não conseguir atingir eles com a linguagem deles, não vai fazer sentido, porque vai chegar uma situação de emergência e eles não vão saber o que fazer. Então a gente precisa adequar a nossa linguagem ao tipo de público que a gente está falando. E isso é importante em muitas áreas, inclusive. E o simulado em si, de desocupação em caso de emergência. Quando acontece o simulado, eu vou explicar o passo a passo mais na frente, mas assim, a gente mobiliza a escola inteira. A gente tenta entrar num acordo com o diretor da escola para usar um dia da agenda da escola para isso, de forma que a maioria dos profissionais se disponibilize a participar. A gente tenta não atrapalhar, sabe, a agenda da escola, porque é uma coisa muito corrida, tem pauta, tem muita coisa. Mas a gente tenta também que todos participem. Então a gente entra em acordo num dia que seja melhor para eles e a gente atende esse dia para que todo mundo participe, para que seja uma coisa que os alunos vejam que é grande, sabe, que todo mundo se mobilizou, para que eles entendam que é importante. Sobre os estagiários, as atividades que eles exercem mais especificamente. Elaboração de mapa de risco, visualização, sinalização de segurança, eles distribuem na escola os sinais de segurança e placas de informação e tudo mais. Rotas de fuga, um código de segurança contra incêndio pânico e o DDS, que é diálogo diário de segurança. Eles vão na escola, acho que uma semana antes, chamam os profissionais da cozinha, por exemplo, falam sobre segurança na cozinha, sobre o gás, chamam os
fio que está solto, tudo que pode gerar um acidente, eles vão alertar os profissionais da escola durante uma semana, que é o diálogo diário de segurança. E sobre as palestras, como eu falei, tem uma equipe preparada para palestrar com os alunos e mostrar o passo a passo da evacuação eficaz usando a linguagem do público-alvo, porque isso é muito importante. Sobre o simulado, ele ocorre depois das palestras. Isso depende. Quando a gente consegue usar mais de um dia da escola, a gente dá a palestra num dia, é um dia inteiro só de palestra, e aí a gente chega no local e avalia qual é a melhor abordagem. Se vai ser mais eficaz eu juntar mais de uma turma numa sala, ou se vai ser melhor a equipe da defesa se dividir e ir de uma sala em outra para poder fazer um rodízio, se explicando sala em sala. Depende da estrutura da escola, depende da disponibilidade dos professores. A gente tenta fazer isso de forma muito clara para usar menos tempo e não atrapalhar o andamento das funções da escola, não atrapalhar a aula e tudo mais. Então, depende. A gente às vezes usa um dia inteiro só de palestra, às vezes a gente faz tudo no mesmo dia. Dá a palestra de sala em sala, quando encerra todas as salas, fala com o diretor, fala com o zelador, fala com o porteiro, aí a gente já começa a simular. Tudo para colaborar com a maior organização e preparação de uma situação real. Tarefas específicas de cada funcionário. Pergunta? Foi. O professor, quando o sinal da escola tocar, o professor ele tem uma das funções mais importantes, que é conter o ânimo dos alunos. Quando o sinal de emergência tocar, meu Deus, é um sinal de emergência. E aí eles vão entrar em pânico, isso é natural. Eles vão começar a gritar, bater na cadeira, jogar coisa pro alto, porque é isso que eles fazem, sabe? É isso que eles fazem. Então, eles precisam organizar uma fila dentro da sala de aula com os alunos. Quando a gente faz isso, a gente explica para eles que essa fila não é uma fila indiana, não pode ser uma fila indiana. Então a gente pega um aluno ou outro e mostra assim, tipo, se eu fizer uma... Quer ver aqui não? Me ajudar? Não. Se eu fizer uma fila indiana e começar a andar rápido, eu vou pisar no pé de quem está na minha frente. Então, vai cair, sabe? Vai dar uma rolê. Então a gente não faz desse jeito. A gente mostra para eles. Eu falo especificamente que é pra gente fazer um minhocão, porque eles entendem isso como uma piada, depois vão perguntar, o que é um minhocão, tia? A gente fala, pega a mão aqui do coleguinha aqui do lado, e aí a gente vai sair desse jeito, porque não vai pisar em ninguém, não vai atropelar ninguém. Nessa hora, eu vejo a necessidade de exercer um papel como cidadã, de desconstruir alguns conceitos, sabe? Alguns preconceitos que as crianças já aprendem muito cedo. Por exemplo, dê a mão pro seu coleguinha. Nossa, um alvoroço. Eu não vou dar a mão para fulano, porque fulano é menino e eu sou menino, eu não posso fazer isso. É um absurdo como essas crianças estão sendo ensinadas, gente, você não tem noção. Eles se negam a dar a mão para, tipo, um menino dar a mão para outro menino. Eles não querem. Aí, nessa hora, a gente percebe que se criou um preconceito na cabeça das crianças que não pode, porque numa situação de emergência eles vão querer escolher quem eles vão dar a mão por causa de preconceito. Não pode. O que a gente faz? Eu, pelo menos, uso esse momento aqui para dar uma desconstruída. Aí a gente explica sobre não escolher as pessoas que você vai dar a mão, porque não existe isso de eu vou me negar a dar a mão para um colega só porque ele é menino também. Qual o problema de eu dar a mão para outro menino? Quem foi que ensinou que isso é errado? Quem foi que disse que não pode? Onde já se viu numa situação de emergência eu escolher quem eu gosto de dar ou não? Porque nós somos uma turma, porque nós precisamos cuidar uns dos outros. É isso que eu falo para eles em casa. A gente está aqui o ano inteiro, como é que vocês vão escolher quem vocês vão dar a mão? Não pode. Não existe isso de preconceito, sabe? Vocês têm que se ajudar. A gente usa esse momento para dar uma desconstruída básica. E aí pega os alunos que são os mais difíceis, os mais bagunceiros, que tudo mais, bota na frente para poder dar uma ajuda à professora, para poder demonstrar, porque se eles estiverem empenhados, fazendo parte do processo, eles não vão gastar energia atrapalhando o processo. Me ensinaram isso e faz todo sentido. Eleja um aluno para liderar a fila e o instrua a aguardar ordens de saída. Esse aluno é o aluno mais preocupado que tem. A gente pega o aluno mais bagunceiro que tem, que
Então ele vai ficar com um coletezinho, que eu esqueci de trazer, com um colete de um monitor da fila, e fica no começo da fila e outro no final da fila. Porque o professor, ele não vai poder ficar completamente prestando atenção na fila, porque ele tem que olhar tudo ao redor. Ele tem que olhar do lado de fora para ver se pode sair, ele tem que prestar atenção para ver se todo mundo da sala está na fila. Então ele não pode ficar, ele vai ficar, óbvio, prestando atenção, mas ele não pode gastar 100% da energia dele ficando, gente, entra na fila, gente, entra na fila. Não tem como, porque muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo. Então ele precisa mostrar para os alunos que ele vai contar com eles em algum momento. Então ele vai atribuir função aos alunos. Dessa forma eles vão entender que eles têm uma responsabilidade com todo mundo, com os colegas, com a professora, com a escola e numa situação de emergência, no caso. O professor, no caso, vai ser o último da fila para fechar a porta e apagar as luzes. O monitor da frente, os alunos, o monitor de trás e o professor. O professor vai sinalizar para o aluno que está na porta que ele pode sair. Quando o professor sair da sala, fechar a porta, apagar a luz, porque isso é importante para mostrar que não tem mais ninguém ali. Quando a luz está apagada e a porta está fechada, vai sinalizar que não tem mais gente ali. Então vai ser um adianto para quem vier depois para procurar. Quando ele fizer isso, aí ele vai para o começo da fila e leva os alunos dele. Sair da sala, siga pelos cantos do corredor e distribua seus alunos a seguir com uma mão na parede e a outra segurando o colega da frente, assim ninguém se perde. Isso depende também da estrutura da escola, depende de onde a gente está, se o corredor é estreito ou não, porque quando a gente faz uma desocupação, se tiver 2 andares da escola, é de cima para baixo e dos fundos para frente. Então sai uma sala, as primeiras dos fundos, aí depois sai outra, quando o sinal toca. A gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente fala, quando o sinal tocar, espera a instrução. A gente fala isso dos professores, aí quando o sinal toca, sai todo mundo ao mesmo tempo. Não é para ser desse jeito. A gente está ajustando isso aí. Tem um comentário. Pode falar. André Xavier. Em Teresópolis, quando o sinal de emergência tocou, foi um desespero entre as crianças e os professores. Então, porque ninguém estava preparado. A gente precisa investir tempo nessa cultura. Foi o que eu falei. Quando não tem uma cultura, quando a gente não está preparado, a gente vai entrar em desespero. Quando tem escolas que eu fui e já tinham ido antes, então eles mais ou menos já sabiam o que fazer, sabe? Eu perguntava assim, gente, quando acontecer uma emergência, tipo, se pegar fogo, o que vocês têm que fazer? Aí eles já respondiam tudo que tinha que fazer, tudo que estava no meu plano de falar para eles já sabiam, porque já tinha acontecido antes. Não era todo mundo, óbvio, porque nem todo mundo tinha visto isso antes na escola. Algumas crianças mais velhas, que já estavam na escola há um tempo, já sabiam o que era para fazer. Então, já foi meio caminho andado. É preciso um investimento de tempo, de energia nessa cultura. A escola precisa fazer a manutenção dessas atividades para que o pânico seja diminuído. Quando isso nunca aconteceu, quando ninguém está preparado, quando ninguém nunca treinou na vida, porque para ser resiliente você precisa estar pronto, estar preparado. Não é tipo, acordei me sentindo resiliente hoje, acho que vou fazer uma coisa nova. Não é assim, não é um sentimento que bate e sai. É uma preparação, tá? Quando você não está pronto, quando você não treina, quando você não investe, até em escala pessoal, quando você não investe na sua preparação para lidar com as suas dificuldades, você não vai ser uma pessoa resiliente. Não tem como, não existe isso. Então, eu entendo porque houve o pânico. E a gente espera que eles, depois disso, invistam, né? Para poder gerar menos pânico para nós. Mais algum? O que eu estava falando? Ah, tá. Sair da sala. Sair da sala pelos corredores. Isso depende da estrutura da escola. Às vezes a gente fala, bota a mão na parede e vai seguindo aqui, na fila, mas tipo, às vezes sai da sala já é o pátio. Então se eles forem pela parede, eles vão dar uma volta muito maior. Então a gente vê a estrutura da escola e através disso a gente instrui qual é o caminho melhor para eles. Por isso que é importante a gente ir antes, para poder ver, ter uma reunião, observar quantas salas são, fazer um relatóriozinho e depois chegar com um projeto pronto, com uma estratégia pronta, para poder atender cada escola diferente. E não permitir correria, mas andar de pleno. Essas são as funções dos professores. Daí, temos os cozinheiros.
E a gente também vai na cozinha e fala com eles. Desligar o gás e desligar o fogão antes de deixar o local. A gente sempre, o técnico de segurança do gás, sempre fala com eles do perigo do gás, observa se o gás está dentro da cozinha ou fora, vê quais são as saídas, porque às vezes a cozinha é perto da porta da escola, só tem uma saída e o gás está bem ali dentro. Então assim, eu já vi escola que era em L, e aí a cozinha era aqui, o gás estava dentro da cozinha, estava tudo muito propício para uma situação de risco, sabe? Então a gente precisa tentar ao máximo lidar com a estrutura da escola e instruir as pessoas que trabalham ali a lidar da melhor forma. E aí, muitas vezes as cozinheiras falam, eu não quero saber, eu vou sair desligando tudo e vou correr, não quero saber quem está atrás de mim. Não pode, porque quando eles saírem, eles vão precisar se colocar naquelas posições estratégicas que eu disse, sobre auxiliar todo mundo. Todo mundo tem um papel. Não é isso de, me salvei, vou embora, não quero saber. É uma escola, uma comunidade ali. Então todo mundo tem que se ajudar. Sai fila com os outros funcionários da cozinha, apaga a luz, fecha a porta, para sinalizar que o local está vazio. Mesma coisa. Um local vazio, com a porta fechada e a luz apagada, mostra que não precisa ninguém entrar ali para vasculhar, porque já saiu, não tem ninguém. Então facilita o trabalho. Os zeladores, com a equipe de limpeza, como eu falei, lugares estratégicos para orientação dos professores e guiar os alunos até a saída. Eles estão na escola cuidando da estrutura e da infraestrutura, limpando e cuidando das salas. Então eles sabem tudo. São as pessoas que sabem tudo, sabem cada espaço, sabem tudo. Então é bom e necessário que eles entendam onde eles precisam estar para ajudar a evacuar a escola de uma forma muito mais eficaz. Eles são peça fundamental, gente, sinceramente. Os porteiros são, assim, acho que parte essencial desse processo. Por quê? Por quê? Eles têm a chave, né? Imagina só, todo mundo treinou, todo mundo saiu da sala direitinho, chegou na porta, o porteiro não está lá. A porta está fechada, o portão da escola está trancado, e aí como é que faz? Morre geral, né? Não pode. Então, a gente sempre conversa com o porteiro e fala assim, o senhor é parte, ou a senhora é parte fundamental desse treinamento, pelo amor de Deus. Tá tudo na sua mão, essa chave. Oi. Outra pergunta. Fala. Alexandre, o problema é quem ministrará esse treinamento obrigatório? A Defesa Civil ou a Secretaria de Educação? A Defesa Civil. A Defesa Civil trabalha em conjunto com a Secretaria de Educação da seguinte forma. A Secretaria manda pra gente uma lista com as escolas pré-determinadas para a gente fazer esse treinamento. Qual a motivação dessa lista? As diretoras que estão abertas a nos receber. Elas falam com as diretoras das escolas, as diretoras falam, ok, eu quero receber a Defesa Civil. A gente vai e a Defesa Civil dá esse treinamento. Porque é a Defesa Civil que trabalha com situação de desastre. É a Defesa Civil que está habilitada a dar esse tipo de orientação para os professores. Então, a gente trabalha em conjunto dessa forma. A Secretaria dá uma lista para a gente marca com esses diretores, liga para elas, agenda direitinho e dá esse treinamento junto com os voluntários do hotel que dão apoio, que ajudam a organizar e tudo mais. Então, porteiro, chave, lembrei que estava falando. Então, muito importante porteiro. A chave é a chave de tudo, né? Então, ele precisa estar atento, abrir o portão, porque senão não adianta nada todo mundo sair muito organizado e chegar na porta fechada. Não faz sentido. E os diretores? Eles, os secretários e as pessoas do administrativo e tal, devem ser, como eles são os responsáveis, eles são os últimos a sair. Não tem isso de abandonei o barco e fui embora, eles que lutem, não pode. Eles são os responsáveis pela escola. Então, eles vão, óbvio, se manter em segurança. Não vão se arriscar, não vão dar a própria vida, porque não existe isso. Você vai perder sua vida e não vai adiantar nada. Você vai morrer, você vai ter trabalho. Mas eles são os últimos a deixarem o local, porque eles vão ter um olhar mais clínico para saber se tem alguém, se tem alguma situação específica de alguém que não conseguiu sair. Porque quando chegar o socorro, eles vão poder dizer, olha só, lá aconteceu isso, tem que te ir lá, vai lá buscar, olha, eu vi, não conseguiu sair. Eles são os últimos a deixarem o local porque é responsabilidade deles. Então, eles vão ser os últimos a sair porque eles vão olhar tudo antes de deixar o local.
Não vão se arriscar, não tem necessidade de se arriscar, porque tem equipe de socorro para isso, tem bombeiro para isso, tem defesa civil para isso, tem... Mas quem presta socorro? Tem SAMU para isso, mas eles vão ter um olhar mais clínico do que os demais. Porque os demais vão se colocar em posição estratégica. O aluno saiu também. Entendeu? Vai todo mundo embora, não tem que ficar ninguém. Só que eles vão ter um olhar mais específico, mais clínico, porque eles são os responsáveis pela instituição. Que horas são? Pode ir. Agora, como que a gente treina? Como que a gente faz esse treinamento com os alunos? Oh, Deus. Foi isso. Quando o sinal da escola tocar, siga as instruções do professor, com segurança e rapidez. Aí, quando a gente toca o sinal, boa. Quando a gente está dando a palestra, a gente às vezes pede para tocar o sinal da escola, para eles poderem entender como tem que ser. Ou então a gente leva buzinaço também, quando a escola não tem sinal. Porque antes da gente ir, a gente faz uma série de perguntas para a diretora, para a responsável. A escola tem sinal? Quantas saídas tem? Quantas salas tem? O lugar está onde? Então, uma série de perguntas para a gente poder determinar qual é a melhor abordagem. Às vezes, quando não tem sinal, a gente leva buzina para fazer bastante barulho e deixar eles bem desesperados. Se a minha escola está em perigo, o que eu faço? A gente mostra isso aqui para eles. Esse slide está meio misturado em informação para adulto e informação para adolescente e criança, porque é para mostrar para vocês o que a gente mostra para eles, qual é o tipo de informação que a gente leva para eles. Esse tipo de slide, por exemplo, a gente mostra para eles. Preste atenção no passo a passo, siga as instruções, em caso de perigo, se fizer isso, tudo vai ficar bem. A gente mostra o que eles têm que fazer. Número 1, organize uma fila dentro da sala de aula, aguarde as instruções dos professores. Vocês estão percebendo que eles não estão em fila indiana. Não está um atrás do outro com a mão no ombrinho, porque desse jeito não dá certo. Eles caem, tropeçam. Então, de ladinho, todo mundo indo embora assim. É mais rápido, é mais eficaz. A gente mostra para eles que quando está organizado é muito mais rápido. Eu pergunto assim, vocês vão andando ou correndo? Eles falam correndo, eu mostro que é andando. Aí eu falo assim, vocês vão levantar. Eu testei de duas formas com eles e eu percebi que fileira com fileira é muito mais rápido do que todo mundo de uma vez. Porque arrasta a cadeira, tem transtorno, eles gritam. Então, fileira com fileira, por mais que pareça ser mais devagar, a gente contabilizei e vi que é muito mais rápido. Eu falo assim, levanta essa fileira, faz uma fila aqui, depois levanta a outra. E eles vão fileira por fileira e fazem um minhocão aqui muito rápido. Aí eles ficam surpresos, porque demora segundos, menos de 1 minuto. Eles demoram para formar uma fila, que demoraria muito tempo se eles estivessem no alvoroço de desespero para sair. E aí, em segundos, eles estão prontos para ir embora. Aí a gente fala, muito bom, não sei o quê, parabéns. A gente vai mostrando para eles, no passo a passo, como que a organização faz com que seja tudo mais rápido. E a gente aproveita para poder ensinar lições importantes. Por exemplo, ouvir a instrução. Isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro com eles. E demora para eles entenderem que eles precisam prestar atenção na informação. Porque quando a gente fala, vai acontecer um simulado, eles já ficam, que legal, simulado. Eles não entendem de primeira a gravidade do que é aquilo ali, que é um treinamento para caso aconteça um desastre que pode levar a vida deles. Então eles demoram para perceber qual é a gravidade disso. E com essa euforia toda, eles podem não prestar atenção na importância de prestar atenção no detalhe, do que o professor está falando, de absorver a informação. Aí eu faço assim, quando eu falar já, vocês levantam, a primeira fileira, por exemplo. Quando eu falar já, aí eu falo 1, 2, 3 e... Aí todo mundo levanta. Mas eu não falei já. Mas todo mundo levanta. Aí vem todo mundo. Aí eu espero todo mundo chegar. Aí quando todo mundo chega, eu falei já. Aí todo mundo, não falou já. Aí volta todo mundo. Aí eu vou dar uma lapada. Vocês entenderam como é necessário prestar atenção na instrução? Aí a gente já vem e joga uma coisa na cara aqui. Porque fala, se o professor falar, formem a fila, e vocês super organizados, mostrando que vocês aprenderam, formam um minhocão e saem da sala sem ela mandar. Ela só mandou formar a fila, mas vocês saem da sala. E do outro lado da porta tem um perigo. Aí vocês formaram a fila, se organizaram para morrer. Faz sentido isso? Aí eles falam, é verdade, não faz sentido. Então a gente vai mostrando para eles ao longo da palestra coisas muito importantes.
coisas que podem salvar a vida deles. Prestar atenção na instrução é uma dessas coisas. Se eles não prestam atenção na instrução, eles não vão fazer direito, eles vão fazer, por mais que eles se organizem, eles vão errar em algum momento, porque a instrução é parte essencial do processo. Se não prestar atenção, não adianta. Fila organizada dentro da sala, eles vão esperar a ordem da professora e vão sair da sala de aula. Nessa escola, por exemplo, tinha 2 andares. A gente começou da sala de cima, daqui do canto, do final para lá, depois desceu do canto aqui para lá, desceu, depois fez nas salas de baixo, dos fundos para frente. Para não gerar aglomeração, sabe? Para não gerar conflitos de fila lá embaixo, lá em cima. Então, faz uma fila, desce a turma e aí todo mundo fica organizado. E usa o plano de emergência para sair da sala e vai para um ponto de apoio. Nesse momento aqui no Parece Não, eu estava dando uma bronca neles, que eles estavam fazendo muita bagunça, levando na brincadeira. Então, acontece muito isso, tem que ter paciência. A gente escolheu nessa escola em específico, a gente não faz sempre isso, mas nessa escola a gente escolheu fazer círculos assim no pátio, porque tinha um campo muito grande, uma quadra muito grande, então a gente escolheu fazer círculos e falando disso, de turma em turma, a importância do que eles fizeram, aí no final a gente aproveita para recapitular, sabe, para ver se eles conseguiram entender o conceito, porque assim, é importante perceber se eles conseguiram entender. Eles são agentes multiplicadores em diversas escalas. Se eles não conseguirem entender o que está acontecendo ali, a gravidade do que está acontecendo ali, não vai fazer sentido nenhum a defesa civil ir lá. Porque se eles não entenderem, não vai adiantar o professor entender, o diretor entender, porque eles vão mandar, vão instruir e eles não vão absorver. Eles precisam absorver a importância daquela atividade. Então, no final, a gente sempre pergunta, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? O porquê disso? E aí faz perguntas, mostra para eles a importância daquilo ali. E aqui algumas fotos da gente fazendo essas atividades. Quando tem aluno com necessidade especial, é uma coisa que a gente também sempre pergunta. Eu não consigo entender placa, mas Tá. tem que falar comigo. Fala que faz nas escolas de Duque de Ah, não, tá, tudo bem, chega lá. É porque ela levantou placa, mas eu não consigo entender placa, tem que falar comigo, eu não consigo entender essas coisas. Alunos com alguma necessidade especial, a gente, é uma coisa que a gente sempre pergunta, porque assim, a gente faz isso nas escolas municipais de Duque de Caxias, só as municipais de Duque de Caxias, porque como é uma ação conjunta com a Secretaria de Educação do município, a gente atende as escolas do município, são 198 escolas, 178 escolas, se eu não me engano, uma coisa assim, é muita escola para fazer, então tem trabalho. Então a gente lida com realidades diferentes. Tem escola que tem turma especial para alunos que têm deficiência visual, porque eles precisam passar por uma fase de adaptação antes de serem incluídos numa outra turma. Tem escolas que têm turmas específicas para alunos com síndrome de Down, porque eles precisam passar por uma adaptação antes de serem incluídos em outra turma. Tem toda uma inclusão, óbvio, eles não ficam separados, mas tem às vezes situações em que a gente precisa adaptar melhor a nossa abordagem. É uma coisa que a gente sempre pergunta. Quando tem aluno cadeirante, a gente reforça com os demais aquele senso de cuidado um com o outro, sabe? A gente aproveita esses momentos para ensinar lições muito importantes. E eles têm isso muito natural neles, eu acho muito bonito neles. Eles têm muito isso de, não, cadê fulano? Porque, por exemplo, já teve situação de eu chegar e não perceber que um aluno era autista. Não percebi, porque ele não tinha um autismo grave, o autismo dele era leve. Eu não entendi isso, não percebi isso, porque eu não tenho um olho clínico para isso que um professor tem. E o professor usa disso, do tempo que ele tem com os alunos, para mostrar para eles, né, a importância de cuidar uns dos outros. Então, quando eu cheguei nessa escola específica, eu não sabia que ele era autista, e eu estava vendo os outros alunos falando, cadê fulano? Fulano já entrou na fila? Alguém está olhando fulano? E eu fiquei, gente, o que fulano tem? Todo mundo está cuidando do fulano assim. E aí a professora foi e me explicou, fulano é autista, então eles têm isso de cuidar uns dos outros. Isso é muito legal, para vocês verem. Eles não aprendem, eles não nascem preconceituosos, eles aprendem isso. Então quando a gente tem a oportunidade de desconstruir,
vê muito neles essa naturalidade de cuidar uns dos outros. É muito balanceado, sabe? E depende muito. Quando tem alunos cadeirantes, então a gente orienta eles a colocarem no primeiro lugar da fila para poder ir embora. Sempre tem um aluno responsável para poder levar a cadeira. A gente não leva, porque a gente não vai lá quando acontecer o desastre. Eles precisam entender que eles precisam cuidar uns dos outros. Então não vai fazer sentido eu, como pessoa que está lá instruindo, pegar a cadeira e levar, porque não vou ser eu que vou estar lá, eles vão estar lá. Eles precisam aprender a lidar com isso. Então a gente, turmas bem pequenininhas, a gente fala com eles, faz de mês em mês se precisar, porque a atenção dos menores vai embora muito rápido. Então a gente precisa. Eu tive uma professora que me ensinou assim: usa os primeiros 10 segundos para chamar a atenção, porque depois, só se você falar uma coisa muito interessante nos primeiros 10 segundos, que eles vão demorar um pouquinho. E outro que me ensinou assim: faz assim, pega o silêncio. E aí, quando eles prestarem atenção que você pegou o silêncio, você fala, que também não vai durar. Então, coisas que elas ensinam pra gente e a gente ensina algumas coisas. Então, tem uma troca muito legal. Aqui, outro dia também, esse é o colete de monitor que eu esqueci de trazer, mas esse aqui, dá pra ver? Tem? Dá. Esse colete que eles usam aí tem tamanho menor e tamanho maior, depende da turma, tamanho menor. A TIS, a gente de Defesa Civil, a diretora, e aqui os trabalhos que a gente faz. E é isso. O que eu queria dizer? Quando eu cheguei na Defesa Civil, eu não sabia que eu ia fazer isso. Não fazia ideia. E uma coisa que o coordenador Ariel me ensinou é que eu não posso falar que eu não sei uma coisa, até eu tentar fazer aquela coisa. Isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. Ele falou assim: não aceito que você não sabe fazer. Você vai ter que tentar fazer primeiro. Se você não conseguir, você fala que você não sabe. Ele fala desse jeito, você sabe, você conhece. Então, eu fui muito abençoada de fazer isso aqui. É uma coisa que eu não sabia que eu ia gostar. E eu adoro fazer isso aqui. Eu reclamava porque é muito puxado, sabe? Uma escola todo dia, a gente nova todo dia, muita turma para falar. Mas eu estou morrendo de saudade das minhas crianças. E é um trabalho muito importante. E a gente percebe a diferença que isso faz. Porque eles, como eu falei, são agentes transformadores em todos os ambientes, em todas as esferas, e com assuntos assim, muito cheios. Tanto para você ensinar meio ambiente para uma criança dessa, tanto para você falar sobre resiliência para uma criança dessa, quanto para você desconstruir um pensamento que antes era preconceituoso. Eles podem chegar em casa e falar: mãe, eu entendi na escola que eu não posso ter esse tipo de preconceito. Então, são coisas que a gente tem a chance de transformar. E quando a gente tem a chance de entrar na vida de uma criança, mesmo que seja por um dia, mudar uma coisinha, instruir de alguma forma, acrescentar alguma coisa, é maravilhoso. Então, queria agradecer ao meu coordenador maravilhoso por ter me ensinado tudo que eu sei até agora e por ter me dado a chance de fazer esse projeto, que é uma coisa que eu gosto muito. Essa foi a live. Alguma pergunta? Falei muito rápido, todo mundo conseguiu entender? Gente, escreve aí, vocês conseguiram entender? Vou esperar. Vou tomar meu café. Alguém falou? Não? Todo mundo conseguiu entender. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Meu pastor fala isso, faz todo sentido. Essa foi a live. Muito obrigada a todos. Beijos. Qualquer pergunta, deixa aí. Esse vídeo vai estar no YouTube, se vocês quiserem assistir depois, quem não conseguiu assistir agora. Acabou?